Entrando ele em um dos barcos que era de Simão, esse Simão aqui é Pedro, né? Nós sabemos que ele é chamado de Simão Pedro. Jesus pediu, lógico, é quem está falando, o sujeito da frase, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco a multidão, porque a multidão comprimiu ele não tinha como falar, então ele sentou num barco, o barco afastou um pouquinho e daí então ele começou a falar. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. Olha só. Esse pessoal aqui estava o quê? Lavando a rede. E Jesus faz uma proposta para eles. Mas eu vou já explicar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Aí tem um mais aqui, lindo e maravilhoso, que eu chamo de o mais de Deus, né? Mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, tão grande que rompia-se ali as redes. Fizeram sinal para os companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos, de maneira que tal, quase iam a pique. Então não foi 3 peixes que pegaram, não. 2 barcos, tão cheios estavam, que quase afundavam de tão cheio de peixe. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, olha só o reconhecimento, afasta-te de mim, porque sou homem pecador. Pois o espanto daquilo que havia acontecido se apoderara dele, e todos os que estavam com ele estavam por causa da pesca haviam feito. E de igual modo também Tiago e João e os filhos de Zebedeu, que eram pescadores, companheiros de Simão, disse Jesus a eles: não temas, porque de agora em diante serás pescador de homens. Amém? Podem sentar, irmãos, em nome de Jesus. Quem está de pé, lógico. Olha a proposta que Jesus fez a esses pescadores: faze-te ao mar, volta ao mar e lança as redes. Agora deixa eu explicar uma coisa para você que está aqui hoje à noite. Eu quero colocar o texto dentro do contexto. Jesus está à beira da praia do lago de Genezaré e ele está sendo seguido por uma grande multidão sedenta para ouvir a voz de Jesus. Nessa multidão que seguia Jesus, tinha gente de todo tipo. Os que acreditavam, os que estavam em dúvida e os que estavam ali para o acusar. Todo mundo estava ali para ouvir Jesus. E Jesus, precisando de espaço para poder pregar, Jesus sobe em um barco, se afasta um pouquinho da praia e começa a ensinar. Só que o barco que ele se senta é o barco de Simão Pedro. Simão, nesse momento, o texto é muito claro e diz que ele e seus companheiros estavam lavando as redes. Por quê? Porque o próprio Simão disse: Senhor, eu passei a noite pescando. Eu passei a noite todinha pescando. E agora, enquanto Jesus pregava, aqueles homens estavam lavando suas redes. Agora eu quero explicar uma coisa para você. Eu sou neto de pescador e já vi muitas jangadas chegar do mar com os famosos rengalhos. E fiz isso muito. O rengai chegava sujo e você tinha que lavar o rengai. Meu filho, isso é trabalho. É trabalhoso lavar rengai. Lavar rengai, lavar tarrafa é trabalhoso. Né? Tirar os capim nessa época, então, na época de junho, de chuva, é terrível. Então o que acontece? Deixa eu te explicar o que aconteceu nesse dia aqui. Pedro, como um bom pescador, saiu para pescar. Amém? Quantos estão entendendo? Digam amém. Eu vou já começar a pregar, estou só fazendo a introdução.
Ele saiu para pescar. E a Bíblia diz que ele passou a noite inteira fazendo o quê? Jogando rede dentro d'água, tirando rede. Jogando rede, tirando rede. Jogando rede, tirando rede. E diz aí, segundo o que nós entendemos da história, ele passou a noite todinha nessa peleja, chegou de manhã e ele não tinha pego um peixe só. Ele passou a noite pescando e não conseguiu nada. E eu não estou falando de pescador de final de semana. Eu estou falando de um homem profissional de pesca. Eu estou falando de um homem que nasceu na beira de uma praia, cresceu aos pés de um pescador, seu pai, e era também pescador. Era um homem que conhecia. Nós aqui, eu sou neto de pescador, mas os meu avô sabia exatamente dentro do mar aonde tinha peixe e não tinha. Eu ficava doido como é que ele sabia de uma coisa dessa. Porque eu olhava, era mar e água, mar e céu, mar e céu. E ele chegava, no canto de pescar, e aqui ainda tinha o nome do canto. E como é que ele sabe disso? Hoje tem GPS, né? Mas antigamente, a experiência dele dava condição de, sei lá, mapear o mar, só pode ser. Então eu estou falando de um homem, Pedro, nessas características. Não é um homem qualquer, é um perito de pesca. É um homem que vive da pesca. Pedro, esse dia aqui não foi a primeira vez que Pedro saiu para pescar. Ele saiu várias outras vezes como essa. Agora, nesse dia aqui, infelizmente, não foi o dia do pescador, foi o dia do peixe. Nenhum peixe ele pescou. Então, ele volta para casa desanimado. Ele volta para casa entristecido. Chega na praia, coloca o barco para cima e vai lavar as redes. Ele não pegou um peixe, mas as redes estavam sujas. Ele não pegou nenhum, mas ele sabia que não podia guardar a rede suja, porque se guardar assim ela apodrece. Então, ele estava lavando suas redes. Aí Jesus chega para ele: Pedro, por favor, meu filho, me empreste seu barco para me pregar? Por não, Senhor. Jesus sentou no barco, afastou um pouquinho. Pedro lavando as redes, Jesus pregando. Aí eu acredito que Jesus deixou Pedro terminar de lavar as redes tudinho. Quando Pedro termina de lavar as redes tudinho, aí Jesus chega: Pedro, se diga, Senhor, volta e vamos lançar a rede de novo. Meu irmão, qualquer um tinha dito o que ele disse: Senhor, vou parafrasear, leva a mão não. Eu passei a noite pescando, homem. Oh, tu é filho de carpinteiro, tu entende de madeira, eu entendo de peixe. Eu passei a noite pescando, não foi conversando não. Acabei de lavar a rede. Acabei de lavar e o Senhor está me pedindo para entrar dentro do barco de novo, voltar para dentro da água e lançar a rede. Vai sujar a rede de novo. Posso começar a pregar? Existe um momento da nossa vida, sempre existe, que nós tentamos fazer as coisas porque temos costume de fazer. Há situações na nossa vida que nós dizemos assim: eu vou fazer isso porque eu tenho experiência em fazer. Eu vou fazer isso porque eu tenho capacidade para fazer. Eu vou fazer isso porque eu tenho barco, eu tenho rede, porque eu tenho a capacidade, eu sou instruído, eu fiz faculdade. Eu vou fazer isso porque eu posso. Mas você já teve de convir comigo que há situações na nossa vida que, por mais que eu tenha inteligência, capacidade, dinheiro e saúde, parece que a coisa não funciona. Tem coisas na nossa vida que, se você pudesse, você resolvia. Tem coisas na nossa vida que, se você pudesse, com o teu braço resolvia. Mas existem coisas na nossa vida que só Deus tem o poder para resolver. Tem
coisas nessa vida que, embora eu tenha inteligência, eu tenha condição, eu tenha dinheiro, eu tenha estratégias e eu tenha equipamentos, ainda assim é muito pouco, não dá para atingir os meus objetivos. Aí é a hora que o Deus eterno entra em ação e concede a nós, a mim e a você, que possamos fazer coisas que anteriormente não dava para ser feito. Irmãos, eu não sirvo a Deus não é porque eu não tenho o que fazer. Eu não sirvo a Deus não é porque à noite eu fico entediado em casa. É como disse Paulo, eu sei o quem eu tenho crido. Tem situações que por mais que eu tente com a minha própria força, a porta não abre. Pedro passou a noite jogando as redes. Ele fazia a parte dele. Infelizmente o peixe não vinha. Ele jogava a rede, mas o peixe não vinha. Você está me entendendo? Tem coisas que você vai tentar uma, tenta duas, tenta três. Uma coisa é lançar a rede sozinho, trabalhar sozinho. Uma coisa é fazer tudo sozinho, confiando em você. Outra coisa é quando Jesus está no barco. Uma coisa é quando você está sozinho, outra coisa é quando Jesus está com você. Uma coisa é quando você lança a rede por causa da tua experiência. Outra coisa é quando você crê na palavra dele e lança a rede pela fé. Jesus vai nos ensinar nessa noite, Ele vai nos chamar a atenção e vai nos fazer uma proposta que vai contra os meus conceitos, que vai contra aquilo que eu acho, que eu gosto e que eu sinto. Ele vai chegar para mim e vai dizer, pega a tua rede. E você vai dizer, não, eu não vou lançar minha rede porque eu já tentei uma, tentei duas, tentei três. Sim, você já tentou pela tua força. Agora eu quero que você tente mediante a minha palavra. Agora eu quero que você tente não pela tua experiência, mas crendo no nome poderoso de Jesus de Nazaré. Se eu fosse você, eu aplaudia Jesus nessa noite. Irmão, o relógio não gosta de mim. Toda vez que eu pego no microfone, o cabo desembesta. Não sei que negócio é esse. Então Jesus chega para Pedro. Pedro, eu sei que a rede está lavada, Pedro. Eu sei que você já tentou, Pedro. Mas existem situações que eu quero te ensinar, Pedro. Eu vim aqui para fazer uma proposta para você. Eu quero saber se você acredita em mim a ponto de pegar essas redes que você já lavou tão bonitinhas e voltar para o mar comigo. Por que Jesus fez essa proposta? Porque Jesus queria que Pedro conhecesse não apenas o Jesus que prega, mas o Jesus que tem poder sobre todas as criaturas, inclusive os peixes. Jesus não queria que Pedro conhecesse apenas Jesus como pregador de Nazaré. Jesus queria que Pedro conhecesse ele não apenas como mestre, mas como filho do Deus vivo, que tem condição de mudar as estações, que tem condição de dar ordem ao vento, ao mar, que tem condição de colocar por terra demônios, que tem condição de levantar da cova depois de 3 dias de morto, que tem condição de alimentar com 5 pães e 2 peixinhos mais de 15.000 pessoas. Eu não vou falar apenas de Jesus o filósofo, de Jesus o mestre, ou de Jesus o teólogo. Eu quero falar nessa noite de um Jesus vivo, que ainda tem poder para fazer milagres, e continua mudando vidas nesta noite, para a glória e honra do nome do Senhor. Eu sempre tive condição de acreditar no Jesus pregado. E mais ainda hoje eu tenho dificuldade de acreditar quando as pessoas dizem algumas que Jesus não faz milagre porque ele já fez na minha vida. Não fez na vida da minha mãe, na minha família. Como é que eu vou dizer que Jesus não faz milagre? Hoje eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade porque eu já vi. Agora uma coisa é quando você escuta alguém falar. Outra coisa é quando você vê. Pedrão, pega o barco. Nós vamos para uma aula prática.
E que aula prática é essa, Senhor? Nós vamos para uma aula prática de cristologia. Hoje você vai saber quem é o Cristo que você diz que crê. Hoje eu vou te mostrar quem é o Cristo que você diz que crê, Pedro. Agora imagina a cena. Pedro pega a rede novamente. Tiago, João, vem cá, meu filho. Pega a rede e coloca no barco de novo. Meu filho, leva a mão não, mas nós acabamos de lavar aqui. Está vendo tudo bonitinho, limpinho, rapaz. Não, mas vamos botar aqui de novo. Homem, mas pelo amor de Deus, está tudo limpinho, tudo lavadinho. Vamos deixar para amanhã, vamos descansar um pouquinho. Estamos cansados, homem. Bota dentro do barco, rapaz. Vamos entrar para dentro da água de novo. Homem, tu está ficando doido? Não, estou doido não, mas o homem falou, Jesus falou. Eu não vou na minha palavra, eu vou na palavra dele. O milagre não acontece, não é pela minha palavra. O milagre acontece por causa da palavra dele. Não é mediante a minha palavra. É a palavra dele. Não muda, é infalível, é perfeita. O próprio Cristo falou: os céus e a terra podem passar, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Você sabia quantos imperadores do mundo antigo tentaram apagar a Bíblia da face da terra? Tenta dar uma olhadinha na história da igreja. A maior biblioteca que já existiu, a biblioteca de Alexandria, queimaram ela, pensando que ia acabar com a palavra, mas olha ela aqui. O maior país comunista do mundo, a China, que é o grande medo das nações, porque o caba lá é doido mesmo, imperador. Mas adivinha onde está acontecendo o maior avivamento da igreja cristã hoje? Onde é que a igreja cristã mais cresce no mundo inteiro? Na China. Porque a nossa fé não é apenas no imperador que hoje está vivo e amanhã morre. A nossa fé não é no presidente que hoje está vivo e amanhã morre. A nossa fé está no Filho do Deus eterno, que passa os céus, passa a terra, mas ele não passa. Passa imperador, passa imperatriz, passa presidente, passa primeiro-ministro, e ele continua sendo rei, rei eterno, sacerdote eterno, poderoso Filho de Deus. É mediante a palavra dele que nós estamos aqui hoje, para adorá-lo e glorificar o nome dele. Se nessa noite você veio aqui, adore o nome dele. Para os visitantes, não se assustem com as línguas estranhas. Outro dia eu venho aqui e explico a você sobre elas. Pedro está dizendo: mediante a tua palavra. Sabe por que eu venho ao culto, irmãos? Às vezes eu chego cansado em casa, mais quebrado do que arroz de terceira. Mas sabe por que eu venho ao culto? Porque quando eu entro por essas portas, alguém vai me transmitir a palavra. Eu chego cansado e saio robusto, crendo que a porta vai abrir, crendo que o inimigo não vai me derrotar por causa da palavra dele. Eu sempre digo isso, ultimamente eu tenho dito demais. Uma vez uma irmã chegou: no Marcos, meu filho, um certo macumbeiro pegou o seu nome, colocou na boca do sapo, costurou e enterrou no cemitério, e deu 6 meses para o senhor. E eu disse: coitado do sapo, tanta coisa boa para colocar na boca dele. Irmão Marcos, ele deu 6 meses de vida, isso faz mais de 7 anos. Eu disse: minha filha, se o teu Jesus não te livra da boca do sapo, troca de Jesus, porque é o Jesus errado. Porque o meu Jesus, diz a Bíblia Sagrada, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Eu não aceitei apenas um homem pregado numa cruz. Eu aceitei um homem que ao 3º dia ressuscitou e até hoje senta à direita de Deus e intercede pela igreja. Deixa eu ver se tem igreja nessa noite aqui e pode adorar o nome do Senhor. Posso continuar?
Dá para sentir a presença dele nessa noite. Creia na sua palavra. Creia na sua palavra. Creia na sua palavra. Creia na palavra de Deus. Creia no poder da palavra, viva o poder da palavra, leia a palavra, estude a palavra, medite na palavra, examine a palavra, enche a palavra, coma a palavra, viva a palavra e veja os milagres que Deus vai executar na tua vida. Pedro disse: Senhor, mediante a tua palavra, eu lançarei as redes. A minha palavra nessa noite é para você. Jesus tem uma proposta. Jesus quer que você lance as suas redes. Eu não estou entendendo, irmão Marcos, pois eu vou explicar. Sabe aquilo que você tentou 1, 2, 3, 4 vezes e não conseguiu? Sabe aquilo que você sonhou, aquilo que você acreditou? E você diz: irmão Marcos, eu tentei, mas a porta não abriu. Eu tentei, mas eu não consegui. Eu quero que você bata nessa porta de novo. Eu quero que você bata nessa porta de novo. Mas eu não quero que você bata nela sozinho. Eu quero que você convide a Jesus. Todos os desafios que te afrontam, eu quero que você convide a Jesus. Uma coisa é lutar sozinho. Outra coisa é lutar com Jesus. Mas, irmão Marcos, eu não estou entendendo, deixa eu explicar. Jesus disse assim: olha, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Toda vez que você é afrontado, Jesus está sendo afrontado também. É porque a gente não assume. E Jesus, quando diz assim: pega a rede e volta ao mar, Jesus está dizendo para você: tenta de novo. Só que não tenta confiando no teu braço. Não tenta confiando na tua inteligência. Não tenta confiando na tua capacidade. Tenta confiando em mim. Tenta confiando em mim. Porque, querido, presta atenção. É só assim que você vai descobrir quem ele realmente é. Eu conheço cristãos que têm 10, 20 anos de fé e parece que o Jesus dele é diferente. Eu não sei o que aconteceu, mas porque falta experiência. Falta experiência. O cara conhece muita palavra, mas falta o quê? Experiência. Eu posso falar, eu posso dizer para você quem é o Barack Obama, dizer tudo para ele. Mas quem viu ele realmente sabe quem realmente ele é. Não eu. Jesus não quer apenas que você escute falar dele. Jesus quer que você viva experiências com ele. Eu quero te convidar a viver experiências com ele. É isso que Jesus está falando para Pedro. Pedro, eu quero que você tenha uma experiência. E a experiência começa a partir do momento que você deixa de lado a tua capacidade humana, deixa de lado todas as coisas e começa a crer apenas na minha palavra. Dependa única e exclusivamente de mim, daquilo que eu te digo, daquilo que eu te oriento, daquilo que eu falo ao teu coração. Para aquelas pessoas lá fora parece ser absurdo, mas para aquele que crê é vitória sobre vitória. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que cremos nela é o poder de Deus. Deixa eu continuar, por gentileza. Garanto que da meia-noite eu não passo. Agora, imagina só, olha para mim. Eu gosto muito de tentar visualizar a situação. Os pescadores que chegaram com Pedro também viram Pedro chegando sem nada. Sim ou não? Aí, com dá fé, Pedro e os outros colocando a rede do barco. Vou conjecturar. Não está na Bíblia. Eu acredito que alguém chegou e disse assim: meu filho, leva mal não. Tu está fazendo o quê? Rapaz, eu estou colocando a minha rede no barco. Está vendo não, homem? Sim, mas está colocando a rede no barco novo para quê?
porque eu vou pescar. Rapaz, tu quer morrer. Tu acabou de chegar do mar, passando a noite todinha. Homem, desde besteira, tu tentou várias vezes, não conseguiu. Sei, eu tentei sozinho. Agora Jesus está no barco. Eu tinha tentado sozinho, mas agora eu não estou. Tem um outro pescador no barco, mas eu. Eu creio que tem aqueles cabas que animam a gente, né? E assim, homem, não vai dar certo. Ontem à noite não deu certo, hoje também não vai dar certo. Mas ele falou, eu vou fazer. Se ele disse, eu faço. Se ele falou, eu faço. Aí Pedro entrou no barco. Nessa hora é a hora mais complicada, porque você está entrando e imaginou, olha só a cena. O público, uma multidão esperando ele lá fora. Todo mundo assistindo. Eles, o barquinho, os pescadores e Jesus entrando. E a plateia lá. Eu imagino, Pedro e mano. Ai meu Deus, o que é que vai acontecer? Eu cheguei de manhãzinha cedo sem peixe, só tinha os pescadores. E agora 5.000 pessoas para me chegar liso. Eu creio que ele remava e olhava assim, canto para Jesus. Meu Deus. E a multidão lá fora, ó. Assistindo Pedro, seus amigos e Jesus entrando dentro do mar sem nada. Outro barquinho seguiu também. Acredito que tem aqueles cabos que ficam esperando só a desgraça dos outros, né? Para rir mais de perto, né? Não vai dar errado, eu vou tacar o grito nesse safado. Quando chegou dentro d'água, eu acredito que Pedro ficou olhando para Jesus. E Jesus, meu filho, aproveita e lance a rede. De que lado, Jesus? Tanto faz. Aqui o lado não interessa. Jesus, vamos mais para dentro. Não, pode botar aqui mesmo. Aí, eles lançam. Agora imagine a cena. 5.000 pessoas na plateia, lá de fora do lago. Pedro joga a rede. Espera um pouquinho. Vamos puxar a rede. Bom pescador que era, preste atenção. Quando ele começa a puxar, ele sente algo diferente. Ele passou a noite puxando e nada. Mas nessa hora, quando ele pega na rede, ele puxa, ele sente algo que ele nunca tinha sentido na noite anterior. E eu acho que nem um outro dia. Que é isso, irmão? Pedro já deve ter pescado, mas não desse jeito. Porque, querido, foi tanto peixe na rede dele, que diz a história que a rede só faltava romper. Mas apesar da quantidade, a rede não rompeu. Jesus cuidou do peixe, Jesus cuidou da rede, Jesus cuidou de todos os detalhes desse dia. Entenda, Jesus não cuida apenas de você, Ele cuida de todos os detalhes da tua história, porque em todos os detalhes dela, se você ouvir a voz dEle, os detalhes da tua vida serão para a glória do nome dEle. Você tinha percebido que a rede não rompeu? E foi tanto peixe que não coube no barquinho de Pedro. Ele teve que chamar outro barco. Você nunca perguntou por quê? Por que que tinha o segundo barco? Todo pescador tem fama de quê? Todo pescador tem fama de quê? Mentiroso. Pois é. Querido, mas nesse dia tinha testemunha. Como tinha? Tinha testemunha perto dentro do barco. Tinha testemunha mais ou menos perto no outro barco. E 5.000 pessoas lá fora. Irmão Marcos, por que Jesus fez todo esse cenário?
Porque Paulo mesmo diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Nesse dia, Pedro não estava apenas enchendo o bolso, Jesus não estava apenas enchendo o bolso de Pedro de dinheiro por causa do peixe. Nesse dia, Jesus estava provando para Pedro, para o pessoal que estava no barco de Pedro, para o pessoal que estava no outro barco e para a multidão, que a partir daquele dia, Jesus, o próprio Deus, o Deus em carne, tinha chegado ali na Palestina, não só para mudar a história do pescador Pedro, mas para mudar a história de tanto quantos acreditassem que Ele é o Deus que faz milagres nessa terra. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus ainda faz milagres. O problema é que as pessoas não creem em Jesus. Encheu o primeiro barco, encheu o segundo barco. Aí na hora que Pedro vê isso, na hora que Pedro olha e vê aquela situação, porque ele pensa, presta atenção, ele pensa assim: eu passei a noite todinha, não peguei um. Aí porque esse homem fala e enche o barco. Aí vem a pergunta, nesse texto não tem, mas outro texto tem: quem é este? No dia que você tiver uma experiência real com Jesus, você vai ter a mesma atitude que Pedro: se prostrar aos pés dele e dizer: Senhor, eu não te mereço, eu sou pecador. A essência do homem teme a essência de Deus. O homem é apenas uma criatura. Por mais rico que você seja, por mais cheio de saúde, por mais cheio de condição, você não consegue dizer que amanhã vai estar em pé. E na hora que um homem chega perto de Cristo, ele entende que ali não está apenas o filho da Maria e do José. Está ali alguém que é maior do que o universo, é maior do que a esperança, é maior do que a vida, é maior do que meus planos, é maior do que meus sonhos, é maior do que a minha vontade, é maior do que o meu intelecto. Pedro se prostra aos pés de Cristo e reconhece: tu és Deus. Nós não podemos olhar para Jesus como fosse apenas um pregador galileu. Se afasta de mim, Senhor, que eu sou um pecador. Versículo 6 diz: pois o espanto se apoderara dele. Ele ficou com medo. Eu tenho orado muito, irmãos. Eu tenho me incomodado muito. Eu sonho e oro todo dia com culto onde você veja milagre. Eu sou um inconformado todo dia. Jesus ainda faz milagres. Jesus ainda cura. Porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do inimigo. O problema é que nós hoje não somos mais cristãos, nós somos assistentes de culto. As pessoas não vão para o culto para buscar, elas vão para o culto para assistir. Olha para mim, deixa eu explicar uma coisa para você. Teologicamente, nunca diga assim não, ó, eu vou assistir o culto, porque é errado. Porque primeiro, não é você que assiste, é Deus que assiste. Se é Deus quem assiste, quem faz o culto é você e eu. É nós que fazemos o culto e Ele assiste. É você que canta, é você que ora, é você que oferta, e Deus lá em cima no céu fica assim: deixa eu ver. Aí pergunta: para que Ele fica olhando? Procurando. Procurando o quê? Os verdadeiros adoradores.
Você veio aqui para adorar, você veio para buscar, você veio para pedir. Você não veio para me ver, até porque você me vê todo dia, você veio para sentir a presença do Senhor. Eu não saio de casa se não for para sentir a presença de Deus. Deixa eu terminar que o relógio já não me aguenta mais. Agora imagina a cena. Imagina a cena. Pessoal lá de longe vendo o povo tirar peixe lá na beira d'água. Rapaz, não é que pegaram alguma coisa? Pegaram alguma coisa. Rapaz, está demorando esse povo chegar. Que negócio é esse, rapaz? Quando os barcos vêm bem devagarzinho. Homem, deve ter furado, vem tão devagar os barcos, né? Torcendo para dar errado, né? O barco foi furar, vem bem devagarzinho os dois barcos. Homem. Quando os barcos encostam, imagina. O que foi isso? Vocês tiraram os peixes tudo do lago, foi? Aqueles que estavam contando que você ia quebrar a cara, vai se assustar. Quando você chegar na beira d'água sorrindo. E a pessoa diz, eu pensei que teu barco ia afundar. Não, Jesus está no barco. Eu pensei que não ia dar certo o teu projeto, coisa nenhuma. Jesus está no barco. Eu pensei que eu ia rir da tua cara, enganou-se. Jesus está no barco. Eu pensei que eu ia acabar com a tua raça. Vai nada, o meu Jesus está no meu barco. Avisa para as pessoas que o barco que Jesus está não afunda, irmão. A vida que Jesus está, ela pode chorar, ela pode se angustiar, as pessoas podem até falar mal, mas não afunda, Jesus está no barco. Existe uma palavra no livro de Salmos que diz assim: o choro pode durar uma noite. Pedro passou o quê? A noite. Mas de manhã, quem foi que apareceu? O sol da terra, a luz do mundo. Pela manhã chegou a alegria de Pedro. Pedro passou, eu não sei qual é a noite da tua vida, quanto tempo faz a noite que você está chorando. Eu sei de uma coisa, vai ter um dia que Jesus vai dar uma palavra para você de ordem. Vai ter um dia que Jesus vai te dar uma proposta. Ninguém vai acreditar em você, mas Jesus vai começar a mudar a tua vida. As pessoas vão falar diferente de você. No começo da caminhada, ninguém crê em você. Você sabia que tem mais gente contra nós do que a nosso favor? Mas a Bíblia diz assim, ó: maior é o que está conosco do que aqueles que estão no mundo. 10.000 pessoas e um crente sozinho com Jesus ainda é a maioria. Só que, veja bem, ainda tem o processo de entrada. Nesse processo de entrada, parece que nada vai dar certo. É o processo, irmão. As coisas com Deus é um processo. Pedro tinha que ir remando até lá dentro de cabecinha baixa. E quando ele volta de cabecinha baixa, ele ia com medo e voltou com pavor. Ele ia com medo de ser chacoalhado e voltou com o temor do Todo-Poderoso no coração dele. Temer a Deus não é ter medo, é ter respeito, reverência. Chegou o barquinho. Irmão Pedro. Aí eu creio que aqui um bando de aqueles cabinhos que tinha torcido contra, né? Tudo de beiço virado. Não sei como aconteceu não, mas aí chegou. Porque aquele que quer ver tua derrota, ele vai ter que engolir na marra os peixes. Ele vai ter que engolir a seco, né? Ele vai engolir a seco. Só que Jesus nesse dia não foi lá apenas para fazer Pedro ficar rico.
aqui o texto. Se fosse pregar, era nesse texto. Versículo 10. Todo mundo ficou temeroso. Jesus disse: não temas, de agora em diante eu tenho algo melhor do que pegar peixe, Pedro, para você. Eu tenho algo melhor do que apenas lançar rede no lago de Genezaré, Pedro. Pedro, você é conhecido só na tua vila e talvez só no porto de Genezaré, Pedro. Você é acostumado a pegar cará, piaba, sei lá, esses peixinhos de água doce, Pedro. Eu quero te fazer uma nova proposta hoje. Eu quero transformar você em pescador de peixe para pescador de homens, Pedro. Jesus tem uma nova proposta para você hoje. Uma vez eu pregando para um congresso de jovens, aí eu disse a seguinte situação: imagine quando você chegar no céu e você dedicou toda a sua vida a ser um grande advogado. Aí você chega no céu como cristão, né? E Jesus olha para você e pergunta: e aí, tudo bem? Tudo bem, Senhor? O que foi que você fez? Senhor, eu fui o maior advogado do Ceará. As maiores causas eu tive sucesso. Mas e o meu reino? O que ganhou com isso? Senhor, eu fui o maior cirurgião cardiovascular do Brasil. Recuperei muitos corações, muitos músculos cardíacos obstruídos. O meu nome era conhecido. Muito bem. O meu reino ganhou o que com isso? Jesus deu uma proposta para Pedro que ia além do lago de Genezaré. Jesus deu uma proposta de vitória para Pedro que ia além dos limites das fronteiras da Palestina. Nós moramos a milhares de quilômetros do lago de Genezaré. Mas nós conhecemos quem é Pedro. Jesus não trouxe você para Ele apenas para você ser conhecido como um grande pessoa. Jesus não está preocupado com os dotes financeiros. Jesus está preocupado em que você chegue lá em cima. E quando você chegar lá, você seja realmente conhecido. Pedro, te farei pescadores de homens. Jesus faz uma nova proposta para você. Se olhe no espelho hoje à noite e pergunta: quem eu sou? São as 3 célebres perguntas filosóficas que um homem faz a si mesmo: quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Quem eu sou? Você pode dizer: irmão, o senhor é irmão Marcos. Não. Todo mundo pergunta: quem eu sou? Qual é o significado da minha vida? Por que eu estou nesse mundo? De onde eu vim? Qual é a minha origem? E o mais importante, para onde eu vou? Jesus está dizendo. Pedro achava que a história dele só ia se restringir a Galileia. Ei, você pode ir muito mais além do que você imagina. Posso terminar? Posso terminar? Eu vou terminar. Versículo 11. E levando os barcos para a terra. Versículo 11. E levando os barcos para a terra. Esse aqui é que é o problema que muita gente não consegue.
deixaram tudo e o seguiram. Já imaginou? Na maior oportunidade da tua vida, quando você chega na praia com o maior pescador da história de Genezaré. Ei, Pedro, eu vou fazer você pescador de homem. Aí Pedro, olha, presta atenção. Pedro olha para o barco, quase afundando de peixe, e olha para Jesus. Olha para o barco, olha para Jesus. Eu continuo pescador de peixe, pescador de homem. Pescador de peixe, pescador de homem. Eu continuo no barco ou vou para Jesus? Eu deixo a minha velha vida ou vou para a nova vida? Velha vida, nova vida. Velha vida, nova vida. A decisão é sua. Jesus não vai obrigar você a nada. O Pedro podia muito bem, Senhor, eu vou ficar aqui tratando esses peixinhos e vendendo a R$10 o quilo. Mas ele sabia, presta atenção. Olha só qual é a ideia de Pedro. É uma ideia clara. Se ele é capaz de fazer isso aqui. Imagina. Se Jesus é capaz de fazer isso aqui, imagina o que é que vem pela frente. Se Jesus é capaz de encher 2 botes desse com peixe, imagine o que esse homem será capaz de fazer. Irmão, eu sou apaixonado por Jesus, os 4 pneus e o estepe. Só que Jesus só vai além aonde você pode crer. Jesus só vai aonde você pode crer. Se você acredita que Jesus só pode encher o teu bote de peixe, pois é para isso que ele serve. Mas Pedro entendeu o seguinte: eu quero a proposta dele. Eu não quero saber de bote, nem de peixe, nem de nada. Eu quero andar com ele. Eu quero novas experiências. Eu quero uma nova vida. Eu quero olhar como ele olha, andar como ele anda, ver como ele vê, falar como ele fala. Eu sei que a proposta de Jesus é muito melhor do que estar aqui e pegar peixe. Jesus tem algo melhor para a minha vida. Será que você tem condição de sonhar assim? Eu lembrei agora de uma situação. É por isso que eu largo qualquer coisa por Jesus. Uma vez eu fui pregar em... Meu Deus, esqueci do lugar. Curitiba. Estava em Curitiba, eu fui pregar num congresso de jovens. Curitiba. Aí quando eu estava lá, um irmão me ligou. Pai do Senhor, irmão? Pai do Senhor. Irmão Marcos, eu queria convidar o senhor, não sei o que. Não, tudo bem, meu, marca aí o dia que a gente vai, graças a Deus. Não, mas o senhor está onde para me falar com o senhor? Não, irmão, filho, eu estou em Curitiba. Aí, o senhor está onde? Eu estou em Curitiba, irmão. Não, o senhor está onde mesmo? Eu estou em Curitiba, irmão. Mas é Curitiba, Curitiba, ou é Curitiba aqui no Ceará? Não, é Curitiba, Curitiba, irmão. Eu estou lá, irmão, eu estou aqui. Repete. Curitiba, irmão. Pergunta. Se você me perguntar como é que eu cheguei lá, eu não sei. Eu sei que eu resolvi sonhar os sonhos dele. Eu resolvi acreditar. Eu resolvi sonhar. Eu resolvi pegar minha rede e jogar. É obrigado você a fazer isso? A Bíblia diz assim, ó. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que acreditam em Deus, aqueles que se chegam a Deus, creiam que Ele existe e que é galardoador do que os buscam. Mas Ele galardoa quem? Quem o busca. Eu não venho para a igreja para treinar meu sapato novo. Eu venho buscar a Deus. Se por mim, todo dia eu ia. Porque
Aqui é onde você adora, onde você sente, mas onde você é transformado. Amém? Acabou meu tempo, filho. Mas eu queria orar por você. Quantos entenderam o que eu falei nessa noite? Jogar a rede é viver pela fé. É encarar os desafios, embora sabendo não tendo condição. Mas não é encarar com a tua força, é encarar pelo poder do nome dele. É por causa da palavra dele que você encara. É por causa da palavra dele que você avança. É por causa da palavra dele. Amém? Vamos ficar em pé que eu vou orar por você. Irmãos, orem, nós estamos tentando voltar para a rádio todas as noites. Ore por nós para que a gente volte todas as noites, amém? Eu também tenho uma proposta para você. Às vezes o povo se perturba comigo, porque só se Jesus me apagar a mente. Mas todo culto eu pergunto se as pessoas querem Jesus. Aí a pessoa perguntou: irmão Marquinhos, e por que o senhor pergunta? Eu falei: por duas situações bem claras. Se você não estiver vivo amanhã, né? E se Jesus voltar hoje? Perdeu a benção, filho. Eu não posso, né? Aí a pessoa pergunta: irmão Marcos, quais são os melhores dias para mim estar Jesus? Eu falei: tem 2 dias bons. Um dia antes de você morrer. O outro, o dia antes de Jesus voltar. Se você soubesse 2 dias, é só um dia antes fazer, está feito. Aí você diz: irmão, eu não sei quando vou morrer e nem sei quando Jesus vai voltar. Então aceita hoje. A Bíblia diz: quando ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração, porque hoje é o dia aceitável para... Alguém quer Jesus hoje à noite? Aceitar Jesus como Salvador? Alguém quer? Não é por força, não é por violência, ninguém é obrigado a nada, é pela fé. Eu quero convidar você a lançar a sua rede, a deixar uma vida e ir para outra vida com Jesus. Eu não estou te entregando a Novo Israel, não. A Novo Israel não te salva, não te abençoa. Nem a Novo Israel, nem a Canaã, nem a Assembleia de Deus, ninguém. Eu estou te apresentando Jesus. Não foi Jesus, não foi a Canaã que mudou minha vida. Não foi o Novo Israel que mudou a tua vida, foi? Foi não. Quem que mudou a tua vida? Jesus. Acabou. Alguém quer Jesus nessa noite? Se você quiser, você dá um passo à frente e eu vou orar por você. Outro dia eu te explico, porque hoje não deu, mas eu te explico por que tem que vir à frente e por que tem que aceitar. Está na Bíblia? Está na Bíblia. Tudo, o que você imaginar está na Bíblia. Tudo que você pensar está na Bíblia. Até gerenciamento pessoal tem na Bíblia. Alguém quer Jesus? Incline a sua cabeça, eu quero orar por você agora. Senhor Deus e Pai, Senhor, eu não vim aqui brincar hoje, Senhor. Eu não estou aqui a passeio, Senhor. Eu estou aqui como um profeta da Tua palavra. Senhor, eu estou diante de pessoas que têm histórias e histórias. E eu sei que cada uma delas pode ser mudada pelo poder da Tua palavra. Pai, Jesus, o Senhor poderia ter entrado em qualquer barco naquele dia. Pedro poderia ter dito: não, Senhor, desce do meu barco que eu não quero conversa. Mas ele aceitou a Tua proposta. Feliz daquele que aceita as Tuas propostas, Senhor. Feliz daquele que ouve a Tua palavra e aceita as Tuas propostas. Porque a Tua palavra diz que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus, eu oro por estas histórias, eu oro por estas vidas, e peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa modelar esta palavra nesse coração. Eu peço que o Teu Espírito Santo coloque na mente dessa pessoa que o agir sozinho é derrota, mas o agir em Cristo é vitória sobre vitória. Que para isso o Senhor se manifestou, para que nós não lutássemos sozinhos, mas que lutássemos com o Senhor no nosso barco.
Oh, alebachora, vanacanturia, vanagachoria, namas. Abençoa todo este povo, Senhor. Pai, abençoa esta denominação, abençoa teu servo que está aqui. Abençoa as famílias, abençoa todos que estarão aqui, Senhor. Deus, para te adorar, para te buscar. Toca, fortalece, abençoa, muda, transforma, converte, enche, Senhor, dá vitória. Mas acima de tudo, que o teu nome seja glorificado nestas vidas, Senhor. É que eu te peço nessa noite, Pai. Sê conosco, em nome de Jesus de Nazaré. Aplauda o Senhor nessa noite. Amém.